Boa noite, meu nome é Jaine da Silva, acadêmica da turma de Pedagogia do Polo de Itaió, e a minha tutora é a Bruna Aparecida de Almeida. Eu vou apresentar o meu paper juntamente com as minhas colegas, né? E o título do nosso paper é As Múltiplas Linguagens no Cotidiano da Criança. Eu vou falar um pouco da linguagem oral no desenvolvimento das crianças. A primeira linguagem, o primeiro modo de comunicação que a gente tem quando a gente nasce é o choro, né? A gente chora quando quer mamar, a gente chora quando tá doente, tem uma dor, né? E depois do choro começa o baboseio, que são pequenas letras, palavras que saem da nossa boca, né? Ba, né? E daí a gente começa a repetir e aprender as palavras, né? No cotidiano da família. E também se vai, já primeiramente, né, se vai cedo na educação infantil, no CI, a gente também começa a aprender lá também, né? Então, é por meio da linguagem que a criança se comunica. Sim, interage com o mundo ao seu redor, construindo e se desenvolvendo, né? Então, ela se desenvolve, ela se constrói com uma comunicação, com a linguagem com as outras pessoas, né? A linguagem oral faz parte da vida de todas as pessoas, tanto adultos quanto crianças, né? A gente se comunica muito através da linguagem, né? A gente pode também estar mostrando os nossos sentimentos, as nossas alegrias, através do choro e outras coisas que não são a linguagem, mas através da linguagem que a gente faz a comunicação com as outras pessoas, né? Para Piaget, a criança passa por vários estágios no desenvolvimento. No estágio pré-operatório ou inteligência simbólica, ocorrerá o aparecimento da linguagem e da brincadeira simbólica, que está ligada à formação da função simbólica, que diz respeito à capacidade de representar. Então, ali ela começa a se representar através de símbolos, de falas, de gestos, né? Por volta de 2 anos que ela começa o percurso do pensamento, encontra-se com a da linguagem. Então, ela começa a falar frases, né? Não é só pai, lá, cá, não, né? Ela começa a falar, pai, quero ir lá no mercado, quero ir lá na creche, né? Ela começa a desenvolver melhor essa fala, né? E essa linguagem. Então, na educação infantil, tem múltiplas linguagens, né? A linguagem oral, existem muitas dificuldades com muitas crianças, porque tem crianças que aprendem a falar errado já de casa, sabe? Ela vem falando coisas que só os pais entendem, né? Ou o cotidiano da família entende. E daí lá a professora tem que corrigir, né? E procurar entender o que ela quer falar para ela poder se comunicar com outras crianças e com outras professoras também, né? Então nós podemos estar estimulando essa linguagem da criança, né? Nós podemos estar estimulando através de DVDs infantis, através de músicas, de ABC, de linguagens, elogiando quando ela fala certo, também descrevendo para ela alguma história, para ela poder estar entendendo o vocabulário, teatro, né, fazer teatrinho, cinema, circo, lendo histórias, que é muito importante, que a gente já vai falar também sobre isso, e ensinando a criança também a contar vários tipos de histórias, né? E agora a gente vai estar falando também sobre a contação de histórias, né? Eu acho muito importante a contação de histórias, porque isso é para a vida toda. O que ela aprende lá na educação infantil, ela vai levar para a vida toda essa contação de histórias, né? Segundo o Girardello, a narrativa se torna presente logo cedo na vida dos bebês, através de canções de ninar, da própria conversa com a mãe, com a criança, das cantigas, que muitas vezes contam histórias como o cravo brincou com a rosa, tirei o pau no gato, né? A gente aprende lá de berço já a mamãe cantando cantigas, né? Que também são contação de histórias, né? E também tem a ludicidade que a gente trabalha, né? Na contação de histórias, que é
a criança tá pegando, né, para papar, né? Ela tem os personagens nas mãos, então a história vai se tornar mais atraente no olhar da criança, né? Ela pode pegar a história na mão, né, os personagens, e assim a gente vai estar contando a história e ela vai estar com mais interesse em querer escutar essa história e também estar contando essa história para outras crianças, né? Porque daí ela vai estar trabalhando a ludicidade com outras crianças também, né? Acreditamos que dar continuidade à contação de histórias na educação infantil é muito importante, pois desenvolve a linguagem, promove a imaginação e amplia o repertório cultural, né? Tanto a fala, né, dela poder falar e se comunicar também com outras crianças, né, contando histórias que ela já ouviu, né? Contar histórias também é um ato de amor com a criança, né? Porque ela possibilita a viagem de diversos mundos onde a criança ampliará sua capacidade de imaginar, criar e vivenciar momentos de aprendizagem, né? Ouvindo histórias, sejam elas tiradas de vivências, de livros, significa que a criança aprenderá a construir narrativamente sua experiência e assim se constituirá um sujeito cultural. Sobre isso, explana Girardelli. Então, na entrega do jogo, do narrativo, no âmbito da educação infantil, professores e crianças ampliam em um espaço simbólico comum, pleno de imagens e reverberações corporais e culturais de suas vozes. Ali, ela vai estar aprendendo histórias e aprendendo a contar histórias também, né? A outras crianças também, né? Então, a minha explicação é isso. Eu acho que a contação de história é um dos meios mais comunicativos que a gente tem com as crianças pequenas, né, na educação infantil, porque elas prestam muita atenção, elas querem saber mais, cada vez mais, né? Esses dias nós fizemos uma barraca e nós colocamos eles lá dentro para contar histórias e eles ficaram assim, eles queriam saber mais, saber mais, saber mais, eles ficam querendo sugar aquilo para eles, para poder contar para outras crianças também, né? É uma coisa muito importante que a gente também não pode deixar morrer no âmbito familiar e nem no âmbito da educação infantil. Oi, eu sou a Isabela e eu vou falar sobre linguagem audiovisual. Primeiro, né, o que é a linguagem audiovisual? A linguagem audiovisual, como a própria palavra já diz, ela é feita da junção de elementos de duas naturezas, os sonoros e os visuais, né? Portanto, a gente está falando de artefatos da cultura que afetam dois sentidos do homem, a visão e a audição, né? O recurso audiovisual possui uma linguagem própria que instiga uma interpretação de seus diversos aspectos e recursos, sejam eles projetados nos sons, cores, personagens, cenários, roteiro, etc., né? Ele é uma forma de diversão, no entanto, torna-se um meio importantíssimo no processo de educar e aprender, pois é rico em informações que prendem nossa atenção, devendo assim ser analisado criticamente. As imagens e o som do recurso audiovisual é um suporte da compreensão do texto, traz a possibilidade de relação do que estão ouvindo com o que estão vendo e funcionam para as crianças como pistas para a recontagem de histórias, possibilitando o desenvolvimento da narrativa e da fala letrada. Nogueira, 2003. A linguagem audiovisual proporciona a ressignificação das imagens e a construção de novos textos, a busca pela curiosidade e a atenção, a busca pelo prazer visual do diálogo entre formas e cores e em um constante exercício de leitura que tece as relações entre as lembranças e da trama final emerge um novo sentido. Paula, 2005, página 40. Então, assim, né, como que a gente pode trabalhar a linguagem audiovisual? A televisão na escola, por exemplo, é uma opção educativa que pode colocar a escola no mundo, né? Abrindo novos espaços, novas perspectivas ainda pouco exploradas. A gente pode dizer também que ela traz o mundo para dentro da escola, né? As crianças elas podem ser estimuladas a ver tudo com outros olhos e também a realizar produções criativas de imagens e sons. Há algumas formas da gente poder trabalhar a linguagem audiovisual, né?
é apresentar fotos de animais, paisagens urbanas, rurais, deixar as crianças escolher uma de sua preferência, montar um painel, né? Trazer para a escola fotos marcantes da vida delas, né? E deixá-las contar a história, né? Do que aconteceu naquela foto, né? Apresentar gravadores, filmadoras, ensinar eles a gravar, a cantar, né? As músicas, estimular eles a entrevistar as pessoas. Então, todas essas ideias elas são válidas para ser trabalhada na linguagem audiovisual, porque elas incluem instrumentos de som e de imagem, né? E estimulam os alunos a serem mais criadores, imaginativos, realizadores. A linguagem das artes visuais, né? Então, o que é a linguagem das artes visuais? A linguagem das artes visuais se manifesta através de desenhos, de pintura, escultura, modelagem, né? E tem a grande significação, principalmente na educação infantil, que é o período em que a criança ela busca na imaginação maneira de se expressar, né? E ela adquire assim a sensibilidade, a competência para lidar com formas, cores, imagens, gestos e sons e demais expressões, né? Por vezes, o uso da linguagem por meio da arte na educação infantil é entendido como um mero passatempo. Muitas propostas com artes visuais são destituídas de significados ou assumem conotação decorativa, servindo como enfeite para as paredes ou ainda é comum que os adultos façam grande parte do trabalho, uma vez que não consideram que a criança tem a competência para elaborar a atividade. Então, as artes visuais e o conhecimento da imagem são de grande importância na educação infantil, né? Elas se tornam fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e perceptivo da criança, né? É importante utilizar a arte como um recurso que auxilia na formação da criança, né? Trabalhando não como passatempo ou uso decorativo, né? Mas sim como uma forma de aprendizagem, cheia de objetivos importantes no desenvolvimento do aluno, né? As artes, especialmente as esculturas, colagem e pintura, são formas de linguagem e de expressão, comunicam e atribuem sentidos às sensações, sentimentos, pensamentos e à realidade por meio da organização de vários elementos, como linhas, formas, pontos, volume, espaço, cor e luz. Nesse sentido, é importante de saber. Como sintetiza a rota, se a gente conseguisse levar a arte dentro da educação infantil, no sentido de que a criança pode criar, pode romper o que está estabelecido, na questão de autoria, né? Mas geralmente a arte não é vista assim dentro das atividades pedagógicas e elas têm um momento específico para trabalhar a arte, né? As artes visuais na educação infantil têm um papel fundamental. Dispõe para a criança uma experiência estética que a sacode, aguça sua sensibilidade, além de envolver aspectos cognitivos e culturais. Então, como que a gente pode trabalhar as artes visuais na educação infantil, né? Os educadores eles devem oferecer atividades artísticas em seu planejamento que estimulem e despertem a criatividade do aluno, incluindo desenhar com lápis de cera, caneta, pintar com diferentes tintas e em diferentes superfícies, são alguns exemplos, né? É importante também a gente destacar que o professor ele é o principal mediador na aprendizagem do ensino das artes visuais, onde ele deve de interagir com os alunos e motivar eles a terem o gosto ao fazer a arte, né? Incentivar
e fazer com que eles despertem um interesse pelas atividades artísticas. Eu vou estar falando sobre materiais e métodos. Neste artigo, a imagem apresentada acima refere-se à linguagem das artes visuais. Os antepassados, ao longo da história, criavam símbolos como forma de comunicação, tornando-se um tipo de linguagem que, através desses símbolos, compartilhavam diversos saberes e formas de expressão. As artes visuais proporcionam às crianças a interação com variadas culturas, onde ela vai se descobrindo, se reinventando e transformando os conhecimentos para si, conforme a fase dos seus interesses. Então, nessa imagem, utilizamos a linguagem das artes visuais, a prática do desenho, que seria, a prática do desenho, da pintura, modelagem, origamis, que beneficiam no desenvolvimento da coordenação motora da criança. Algumas atividades acabam unindo uma linguagem à outra. Algumas atividades se tornam diferentes, divertidas, sendo novidade para as crianças, dando liberdade para cada criança expressar sua imaginação de forma particular, agregando assim no seu desenvolvimento. Resultados e discussão. Sabemos que tanto a escola como a família possuem os seus papéis e responsabilidades perante o desenvolvimento da criança. Contudo, cabe traçar caminhos e atividades diferenciadas para ampliar seus conhecimentos e desenvolvimentos em si. Assim, a escola e sua família podem estar trabalhando essas múltiplas formas de linguagem, através de sons, imagens, gestos, estimulando a criança a se sentir confiante, ter coragem para estar aprendendo a se expressar, interagir com os colegas, contudo, trazendo diversão e aprendizado, tornando uma criança mais espontânea, mais ágil, usando brincadeiras sadias, trabalhando de forma confortável, trazendo sempre bem-estar. Então, a criança, ela aprende enquanto está ali sentada, ouvindo a história. Ela imagina os fatos acontecendo, conforme a professora vai lendo, conforme o tom de voz, a expressão que for usada, ela vai ficando encantada, ela vai entrar numa fantasia que ela vai acabar imaginando o que está acontecendo na história. Vai estar gerando um sentimento de felicidade, né? Ela vai estar interagindo conforme o som e expressão do professor. É uma forma dela estar se sentindo com mais liberdade, mais à vontade de estar se expressando. Seria uma atividade, um negócio bem legal. E utilizar livros com bastante imagens, né? Que isso já acaba prendendo a criança, ela vai estar se concentrando mais, né? Vai estar se sentindo mais atraída pela história, por tudo, né? Às vezes permitir um final livre na história, né? Contar um pedaço de uma história e deixar a criança imaginar um final para essa história, que vai estar trabalhando a sua criatividade, a concentração, né? E ela vai estar se expressando como ela se sentir bem, como ela entendeu e do jeitinho dela de ser, né? E as linguagens, né, elas são utilizadas a todo momento na sala de aula, né? Algumas atividades, né, vão estar, querendo ou não, tornando uma infância mais sadia também, né? Substituindo, né, algumas horas que às vezes seriam em frente à TV, computador, né? Podendo ser feita em casa também, com o auxílio dos pais, né?
que vai estar desenvolvendo a escrita, a oralidade, a percepção dos símbolos, né? E a escola e a família, elas têm um papel importantíssimo e responsável sobre o desenvolvimento dessa criança, né? Então, seria legal essa parceria, os pais também estarem ajudando e auxiliando, né, no dia a dia, fazendo algumas atividades diferentes, como plantar uma árvore, uma florzinha. Essas coisas tudo vai, como eu posso dizer, vai estar abrindo a mente da criança a conhecer coisas novas, sentir, tocar, perceber. Então, a família e a escola, as duas em si juntas, vão estar também auxiliando nesse desenvolvimento. Aqui temos as referências.